Basicamente eu baso o trabalho num pensamento que é o pensamento do desenho. É na busca de entender os sistemas e as estruturas dos elementos cotidianos por meio da prática do desenho de observação e a repetição de certos elementos até criar um glossário dentro de um repertório de elementos conhecidos. Surge, a verdade, por uma decisão pessoal que começou um desenho por dia, quando acabei a faculdade. E esse um desenho por dia trazia, em certa forma, não só a obrigação de ter que fazer um desenho por dia, sino também a consequência de ter 365 desenhos por ano. Essa atividade foi levando um pouco ao entendimento também do trabalho como um caráter de disciplina, ou como uma formação de disciplina, para que, em certa forma, a ideia do desenho se transforme não só em uma ação estética ou uma ação plástica, sino também um elemento de pesquisa. Se começa a construir como falava, um glossário de um repertório de elementos, assim como um pensamento de um comum entendimento, ou diria mais uma consciência ou inconsciente coletivo. Quando você desenha uma cadeira é um entendimento coletivo. Se você vai representar uma cadeira ou um espaço, como por exemplo a praia, nunca vai utilizar um elemento como a cadeira de madeira, vai utilizar uma cadeira de plástico. Então, também o exercício da repetição ou da prática de pesquisa do desenho traz você poder sensibilizar na representação os materiais e o que eles também contêm como memória. Muito tempo atrás, quando eu desenhava elementos da rua, por exemplo, de observação, uma das coisas que via na minha cabeça era que eu não podia desenhar um elemento só, porque tinha muitos elementos em volta que faziam parte de que esse elemento seja como ele é, e o que eu estou vendo ante ele não é só por ele só estar aí, sino por ele estar aí em um contexto todo. E aí começou uma ideia de superpor desenhos e elementos. A observação nunca é pontual, sempre tem um caráter panorâmico ou periférico. Uma das relações que eu comecei a ter também a partir da prática do desenho foi meus períodos de trabalho com madeira, como marceneiro. Que foi, em certa forma, acho que o período onde eu comecei a entender como nós nos relacionamos com as coisas e como, em certa forma, nós temos formas em relação aos objetos em volta. Com essa ideia do que a gente entende, do que é de comum entendimento, do inconsciente coletivo, comecei a ver como o tempo todo estamos usando como suporte de linguagens. Você entendendo o sistema ou a linguagem, você tem capacidade de desconstruí-la, modificá-la, fazer pequenas mudanças para que ela não seja simplesmente um elemento de suporte, sino uma discussão sobre ela em si. Durante muitos anos desisti da minha formação técnica industrial e em certa forma foi todo esse período da escola de arte que me fez pesquisar outras relações com o desenho, como, sei lá, a respiração ou a sensibilidade da linha. E a marcenaria me trouxe um pouco essa discussão de novo. Até que ponto uma linguagem técnica tem como caráter básico a objetividade da informação. A linguagem, de certa forma, passa invisível dentro do tema que se está levando nela, né? E cada elemento que constrói o desenho técnico industrial é composto por milhões de normas. Quando eu tomei distância desse meu conhecimento, não, dessa prática,
com o tempo comecei a entender que a verdade eu tinha muito conhecimento sobre essa linguagem. E eu comecei a perceber que qualquer modificação dentro desse sistema modificava o nível de objetividade da mensagem. Então, me lembro que o primeiro exercício que eu fiz foi com uma escada de biblioteca, um plano de uma escada de biblioteca, onde a ideia era um pouco aquele tema do livro do Borges, do conto Biblioteca de Babel, onde fala um pouco a ideia dessa de informação dentro de informação, onde sempre o infinito da informação ou da procura de informação está aparente. Quando percebi que se eu tirava desse desenho técnico as numerações, o tamanho da biblioteca mudava, virava subjetivo. Ficavam espaços vazios que permitiam você colocar outro elemento que não seja o objetivo ou determinado pelo desenho técnico. Então, em certa forma, conseguia transformar essa linguagem técnica em uma linguagem subjetiva, e onde o entendimento ou a percepção da linguagem virava presente, ficava presente. Então foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar conscientemente sobre as linguagens técnicas do desenho. Tudo que tem a ver com elementos de construção que tem um manual ou uma forma de construção técnica é constituída como uma linguagem. Então, ultimamente venho trabalhando, nos últimos 4 anos, sei lá, 5 anos, com justamente entender e estudar as linguagens para poder, dessa forma, desconstruir a percepção sobre o que já temos assimilado como conhecido, né? Você construir por meio de modos técnicos absurdos ou metáforas, e você analisar eles só pelo fato de que eles estão em um modo técnico ou em um formato pré-entendido ou pré-estabelecido, de comum entendimento, faz introduzir outro elemento que não é só a linguagem, sino o que se está carregando nessa linguagem. Pode ser tanto a subjetividade do conteúdo como a subjetividade da máquina que contém, ou do sistema que contém. É um questionamento sobre a linguagem, mas é um questionamento dessa exposição sobre o conteúdo da linguagem, sabe? E as possibilidades que as linguagens técnicas têm de transformar uma objetividade em uma subjetividade. Há uma forma de padronização do pensamento moderno que faz parte de um pensamento de uma linguagem, não? De tentar abarcar uma coisa dentro da outra. Se nós não tivéssemos esse ímpeto por predecir, por controlar, acho que seria impossível os seres humanos poder habitar na natureza. Sabe? A utopia do impossível de conter tudo, em certa forma, é nosso horizonte, né? Sempre se afasta, mas sempre estamos tentando conter, abarcar, criar, fazer uma forma que nos deixe tranquilos. Meu trabalho, de certa forma, é o contrário, é questionar essas formas para não nos deixar muito, não intranquilos, mas pelo menos questionar isso.